Olá amigos! Entre os motores, o mais confiável é o antigo e comprovado motor a gasolina K4M de 1,6 litros e 16 válvulas. Possui duas versões 106 e 114 cavalos-vapor. A diferença fundamental é a ausência de regulador de fase para o mecanismo de distribuição de gás em uma modificação menos potente. Uma desvantagem característica de uma unidade mais potente é o desgaste prematuro deste mesmo regulador de fase. Seu recurso é de cerca de 100 mil km. Os mecânicos recomendam a troca do regulador de fase junto com a correia dentada para fins preventivos. Às vezes você tem que lidar com bobinas de ignição com falha. Caso contrário, o motor é confiável e barato de operar. Não consome mais de 11 L, 100 km. O motor aspirado de 2 litros desenvolvido pela Nissan está recebendo boas críticas. Na Europa, a modificação com 1,4 TS era popular. Esta é uma unidade H4J turboalimentada. Apareceu sob o capô do Renault Megane 3 em 2009. O motor distribuiu injeção de combustível e transmissão por corrente de distribuição. O 1,4 TCE não causa muitos problemas. É surpreendentemente flexível, mas com condução ativa consome mais de 11 litros por 100 km. Enquanto se move em ritmo calmo, o apetite cai para 7 a 8 litros. Em 2012, o 1,4 TCE foi substituído por outro motor turbo, o 1,2 TCE, H5F. Esta unidade recebeu injeção direta de combustível e fases variáveis nos eixos de escape. Durante os primeiros anos de produção, o motor sofreu com um consumo de óleo excessivamente elevado. Se houvesse algum problema, o fabricante substituía o motor dentro da garantia. Outra desvantagem é a dificuldade de partida e a velocidade instável durante o aquecimento do motor em temperaturas do ar próximas de zero. Presumivelmente, a fonte do problema é o combustível de baixa qualidade. Pelo menos na Europa Ocidental este problema não existe. Além disso, em alta quilometragem, podem acumular-se depósitos nas válvulas de admissão e no coletor de admissão. O motor turbo a gasolina de 2 litros da série F4RT é bastante confiável e durável. Foi destinado às versões GT e RS. No modo silencioso, o motor consome cerca de 10 litros, mas durante a condução ativa, todos os 20. As modificações diesel são muito populares na Europa. O mais comum é equipado com um turbodiesel 1,5 DCI de 1,5 litros. Existem 9 versões no total. Todos eles diferem em desempenho, de 86 a 110 cavalos-vapor, e sistema de injeção. Uma grande vantagem é um filtro de partículas bastante confiável com um quinto injetor de combustível no tubo de escape. Portanto, não há risco de diluição do óleo pelo óleo diesel. O motor se destaca pelo baixíssimo consumo de combustível e bom desempenho. Existem muitos proprietários que percorreram mais de 200 mil km sem fazer comentários. É verdade que há quem tenha que enfrentar reparos no motor após 150 mil km devido ao desgaste prematuro das camisas. Em primeiro lugar, os automóveis equipados com filtro de partículas são suscetíveis ao defeito. Se você trocar o óleo a cada 8 a 10 mil km, não deverá haver tais problemas. Porém, após 200 a 250 mil km, muitos motoristas recorreram à substituição preventiva das camisas. Os mecânicos recomendam atualizar a bomba de óleo ao mesmo tempo. Os injetores de combustível percorrem mais de 200 mil km e a turbina pode durar mais de 250 a 300 mil km. O 1,6 DCI, R9M, substituiu o 1,9 DCI em 2012. Uma corrente é usada em vez de uma correia dentada. Uma série de novas tecnologias também são usadas aqui, desde o tratamento de superfície DLC, Diamond Like Carbon, até uma solução que elimina redemoinhos. Isto é feito através de um mecanismo combinado de distribuição de gás, quando ambas as árvores de camas controlam as válvulas de admissão e escape. O circuito é implementado da mesma forma que em 2,0 DCI. Existem muitas versões na Europa com o turbodiesel 1,9 DCI, um motor bastante controverso. Sua longevidade depende da condição técnica de uma determinada instância e da frequência com que seu óleo foi trocado. O desgaste prematuro das camisas também ocorre aqui. Os problemas podem ser evitados encurtando o intervalo de troca de óleo. Na Europa foram astronómicos 30 mil km. O 2,0 DCI é considerado o melhor da linha diesel. Ao contrário do 1,5 DCI e do 1,9 DCI, possui acionamento por corrente de distribuição e uma reputação impecável. No entanto, às vezes o sistema de limpeza dos gases de escape causa problemas.
O sensor de pressão diferencial falha ou a mangueira flexível conectada ao sensor perde o aperto. Os motores 1,2 TCE, 1,4 TCE, 2,016V, 1,6 DCI e 2,0 DCI possuem acionamento de distribuição tipo corrente. Os restantes motores estão equipados com correia dentada com intervalo de substituição de 120.000 km ou 5 anos. Recomenda-se trocar o óleo a cada 10.000 km. Neste caso devem ser utilizados óleos SAI 5W30, ACA3, B3, e em motores diesel com filtro de partículas, exclusivamente C3. A versão de 114 cavalos do motor a gasolina de 1,6 litros de aspiração natural estava equipada com uma transmissão manual TL4 de 6 velocidades. Ao contrário do JH3 de 5 velocidades, para 106 cavalos-vapor, o TL4 oferece uma operação mais precisa do mecanismo de seleção de marchas. É verdade que é de pouca utilidade na rodovia. A sexta marcha tem quase a mesma relação da quinta. Como resultado, o motor desenvolve velocidades bastante altas em alta velocidade. O TL4 também foi para os motores turbo 1,2 e 1,4 TCE. Alternativamente, combine com um de junho de 106 CV. Foi oferecido um DP2, DP0 automático de 4 velocidades, baseado no AL4. Ao contrário do que se teme, geralmente não se trata de um reparo completo da caixa. E os choques durante as trocas geralmente desaparecem após a troca do óleo e de 2 válvulas solenoides. Às vezes era necessário lavar a unidade hidráulica. 1 de junho de 114 CV e a modificação de 2 litros foram equipadas exclusivamente com transmissão continuamente variável CVT, FK0, JF011E. O CVT não agrega prazer de dirigir e após 200.000 km pode exigir reparos. O 1,9 DCI foi acoplado a uma nova caixa de câmbio ND4 de 6 velocidades. O 2,0 DCI de 150 cavalos-vapor poderia alternativamente ser combinado com a transmissão automática AJ0 da Jatco. Outras versões, potência de 160 cavalos-vapor, veio com uma transmissão manual RK4. O RK4 também contava com um motor turbo a gasolina de 2 litros. A transmissão manual de 3 eixos e 6 velocidades é muito confiável. Foi desenvolvido para substituir o caprichoso PK6 do Laguna II pelo 2,0 DCI, M9R. A embreagem das transmissões manuais percorre 200 a 250.000 km. Em 2010, foi oferecida uma transmissão EDC automatizada de dupla embreagem. Na prática de serviço, foi designado DC4 hoje Track 6 DCT250. A vida útil da embreagem do robô é de cerca de 200 a 250.000 km. O chassi do terceiro Renault Megane se distingue pela resistência decente e é barato para consertar. O fabricante utilizou um sistema MCP-ERSA no eixo dianteiro e uma barra de torção no eixo traseiro. As avarias típicas são o desgaste dos blocos silenciosos das alavancas, buchas e suportes estabilizadores. As juntas esféricas e os blocos silenciosos das alavancas dianteiras geralmente não precisavam ser substituídos antes de 80 a 120.000 km. Problemas com rolamentos de apoio eram mais comuns no modelo da geração anterior. Isso acontece com muito menos frequência aqui. A suspensão traseira é bastante forte. A única surpresa é o custo dos discos de freio traseiros com rolamentos de roda integrados. A carroceria geralmente não enferruja, mas podem aparecer defeitos estéticos na pintura. Pequenas bolhas são encontradas perto das soleiras, principalmente sob as portas traseiras. As imperfeições na pintura também são visíveis no capô. Além disso, os proprietários observam que o verniz é muito suscetível a arranhões. Antes de comprar, você deve inspecionar cuidadosamente o para-brisa. Em alguns exemplos, ele quebrou espontaneamente, mas isso não era comum. Com o tempo, as buchas plásticas do mecanismo do limpador de para-brisa se desgastam. Defeitos menores incluem embaçamento das luzes traseiras e entrada de água no porta-malas através de uma vedação com vazamento na terceira luz de freio ou no limpador do para-brisa traseiro. Depois de um tempo, é necessário atualizar os limitadores de abertura da porta, os roletes se desgastam. E na hora de substituir, não e sim, são encontradas rachaduras no pilar intermediário do corpo, na área onde o limitador está fixado. O interior do Renault Megane 3 é montado com alta qualidade, mas os materiais utilizados são delicados e sensíveis a contatos bruscos. Os proprietários reclamam do rápido desgaste do plástico e do couro do volante após 80,000 a 100,000 km.
Às vezes, o rangido dos painéis é irritante. Ocorrem problemas elétricos, por exemplo, com o leitor de cartão com chip, mas com muito menos frequência do que no modelo da geração anterior. Às vezes, o painel de controle climático, luz de fundo e botões, funciona mal ou o resistor do ventilador do aquecedor falha. O ar-condicionado pode falhar devido a um condensador com vazamento. Problemas com o funcionamento das luzes traseiras surgem devido a maus contatos. O mau funcionamento também pode ser causado por danos na fiação na corrugação protetora entre a tampa do porta-malas e a carroceria. Neste caso, a fechadura da porta traseira também deixa de funcionar normalmente. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.